em nome de Jesus. Amém. Gostaria de propor, irmãos, o tema para a nossa meditação nessa noite: a eternidade de Deus e a brevidade humana. Esse salmo é um salmo escrito por Moisés. Moisés, uma das pessoas que teve o contato mais impressionante com a pessoa de Deus. A primeira vez que Deus se apresenta para Moisés, é de maneira distante. Ele olha de longe e vê um arbusto pegando fogo, e ele vai se aproximando, e aquele negócio não se consome, não queima. Ele chegando perto e cada vez mais impressionado com a forma como ele se apresenta para Moisés. Moisés então ouve a voz do Senhor falando com ele e chamando para a obra que havia reservado para ele. Moisés tinha ali seus 40 anos de idade no momento em que é chamado por Deus, e então ele começa a compreender um pouco mais a respeito do caráter e da pessoa de Deus. E nós muitas vezes, irmãos, temos uma compreensão mínima e ínfima a respeito de quem Deus é na vida de cada um de nós. Deus, como Moisés apresenta nesse texto, no versículo 2, é de eternidade a eternidade. Qual o significado disso? Que compreensão as pessoas tinham da eternidade na época de Moisés? Talvez um pouco diferente da que nós temos hoje. Afinal, nós vimos muitas coisas acontecerem pela vida e obra de Jesus que conhecemos a partir da sua palavra. E a compreensão que temos da eternidade é muito maior com relação às pessoas que viveram antes de Jesus. Essa expressão de eternidade a eternidade me faz lembrar de uma pergunta que eu fiz para o meu pai, quando eu era criança. Eu me converti, eu tinha cerca de 7 anos de idade, entre 6 e 7 anos de idade, e algumas coisas, eu me lembro que meu pai, no dia que eu me converti, ele me sentou lá no lugar, ele e minha madrasta na época, e começou a dar algumas orientações. Olha, a partir de agora, minha madrasta especialmente teve essa preocupação. Ela falou: você não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo, não pode mais mentir, não pode mais desobedecer. E isso foi muito interessante, porque essa compreensão passou então a ser gradativa na minha vida. Algumas coisas a gente começa a entender o significado. E Moisés, ele teve esse dia a dia com Deus, ele esteve ali durante 40 dias naquele monte, mergulhado na presença de Deus, ouvindo a Deus, tendo a orientação de Deus diretamente para a sua vida, e ele passa então a conhecer a Deus de uma maneira um pouco mais concreta, vamos dizer assim. Talvez aquela figura daquela imagem que ele viu primeiramente começou a ter um pouco mais de significado, e ele traz essa expressão para que nós possamos compreender o que significa essa eternidade de Deus. Primeiramente, irmãos, a primeira coisa que nos traz a compreensão a respeito da eternidade é que Deus está no controle de toda situação na nossa vida, e que cada situação apresentada diante de nós está debaixo da determinação que Deus, e ninguém pode fugir desse controle. A eternidade de Deus, ela estabelece não apenas limites para nós, mas ela mostra que o próprio Deus não tem limites de tempo, não tem limites de espaço, não tem limite de conhecimento. Os primeiros atributos que nós conhecemos a respeito de Deus, pelo menos eu aprendi quando eu era criança, na escola dominical, e eu aprendi que Deus, ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. O segundo atributo que nós aprendemos a respeito de Deus, que não pode ser compartilhado conosco, é que ele é onipresente. O que significa isso?
Deus está em todo lugar. Ou seja, nenhum lugar pode contê-lo, porque Ele preenche todas as coisas. E onisciente significa que tudo Ele sabe, tudo Ele conhece, e nada foge do seu conhecimento. Esse entendimento, irmãos, nos permite saber um pouco mais a respeito do caráter de Deus. E quando se fala da eternidade, a eternidade, você está pensando no tempo antes de Cristo, depois de Cristo, que é a maneira como nós conhecemos a história, né? A maneira como ela é dividida, para que nós possamos compreender um pouco mais a respeito dessa realidade. Mas na época de Moisés, ou talvez quando ele escreveu esse salmo, não tivesse a compreensão a respeito da eternidade como nós a temos hoje. Porém, o que fica muito claro para nós é que quando ele diz que Deus é de eternidade a eternidade, eu me lembro da resposta que meu pai me fez quando eu perguntei a ele: quem fez a Deus? Quem criou a Deus? E ele disse assim para mim: Deus se fez, Deus se formou, Ele mesmo. E essa compreensão passou então a ser digerida na minha mente de criança, né? Isso começou a ser um pouco difícil de compreender, à medida em que nós temos esta limitação, ou seja, qual é a nossa condição diante da eternidade de Deus que não nos permite compreender Deus na sua plenitude? É exatamente a nossa brevidade, irmãos, a nossa limitação com relação ao tempo, ao espaço e ao conhecimento. Essas coisas que nós falamos a respeito do caráter de Deus, elas podem ser compreendidas até o limite que Deus estabeleceu. Deuteronômio 29, versículo 29 nos diz que as coisas reveladas pertencem a nós, e as coisas encobertas pertencem a quem? A Deus. Ou seja, nem todas as coisas nós somos capazes de compreender. Talvez alguma dimensão do que é o amor de Deus, do que é o perdão de Deus, nós compreendemos um pouco mais a respeito da graça de Deus, que é esse favor que nos alcança de maneira não merecida. Mas à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós passamos então a ter um pouco mais a respeito dessa compreensão de quem Deus é, a partir da eternidade. Ou seja, não há nada que pode conter a Deus, a não ser a própria eternidade. E eu quero que você pense numa régua, né? Uma régua de medir. Uma régua padrão, ela tem cerca de 30 centímetros, né? E a gente usa aquilo como medida para fazer os trabalhos, né, acadêmicos, trabalhos na escola. Aquela medida, ela tem um limite, e ele pode medir algumas coisas. Quando nós passamos desse limite, nós usamos várias vezes, ou precisamos de uma medida um pouco maior. E assim é a maneira que nós conhecemos a Deus. À medida que nos aproximamos dele, à medida que nós nos achegamos mais à sua presença, e nós buscamos mais a Deus, nós teremos o seu caráter revelado de maneira que nós possamos compreender. Jesus está dando algumas orientações para os discípulos, ali em João capítulo 14, e ele diz o seguinte, que vai enviar o Consolador, que vai nos fazer lembrar de tudo o que ele ensinou, exatamente falando sobre o Espírito Santo de Deus e o trabalho dele na nossa vida. E essa compreensão, ela passa a ser então gradativa na nossa vida, à medida que nós conhecemos a Deus e nos aproximamos e nos dispomos a ouvir a orientação do Espírito Santo de Deus. Jesus diz assim para os discípulos: olha, tem muita coisa que eu gostaria de falar com vocês agora, tanta coisa que eu queria que vocês ouvissem, mas vocês não suportariam. E aí nós nos lembramos do pedido que Moisés fez. Moisés, diante de Deus, ele chega e fala assim: Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero contemplar a glória do Senhor. Talvez Deus olhe para ele assim e falou: coitado de você, Moisés.
Mas Deus foi tão misericordioso com Moisés e ele disse assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um jeito, Moisés. E ele falou assim: eu vou te colocar em uma fenda, uma extremidade ali de uma rocha que vai permitir que passe um pouquinho da glória, e você vai me ver de costas. Eu vou colocar a minha mão para você poder ter um pouquinho desse gostinho. Sabe quando você experimenta aquele docinho lá, um pedacinho do brigadeiro na festa, para ter um gostinho do bolo completo? Foi mais ou menos o que Deus fez com Moisés. Deus foi tão gracioso com Moisés e foi tão misericordioso que ele atendeu o pedido dele na limitação que ele tinha de tempo, de espaço, de conhecimento. E Deus está disposto a se revelar a cada um de nós, não importa a nossa limitação, irmãos. Nós somos limitados em todas essas coisas, mas Deus usa uma régua diferente à medida em que nós crescemos no conhecimento dele. Quando aquela régua já não é suficiente para medir o que Deus pode se revelar a você, ele começa a usar outra medida. Sabe o que significa isso? Que nós precisamos crescer espiritualmente. Tem situações que nós não podemos mais permitir na nossa vida. Nós precisamos amadurecer. Em que sentido, irmão? Quando alguém chega numa empresa e ele é um estagiário, ele começa ali a aprender algumas coisas, vão dando tarefas para ele, e algumas tarefas não são passadas logo de cara, né? Você precisa ter um pouco mais de confiança. Eu estou experimentando um pouquinho disso lá no meu novo trabalho, né? Que é muita coisa nova, que eu preciso me adaptar. Então eu estou praticamente como um estagiário lá. Mas o estagiário, quando ele começa, você não dá responsabilidade para ele de grande risco, por exemplo, né? Não porque não se tem confiança, mas porque exatamente as situações que precisam de um certo cuidado, uma certa responsabilidade que precisa ser desenvolvida. E nós, quando somos novos, digamos assim, na fé, nós precisamos compreender algumas coisas a respeito de Deus, e algumas coisas nós não podemos suportar se não amadurecermos. O que significa isso, irmãos? Que à medida que nós buscamos a palavra de Deus, e à medida que nós conhecemos a Deus, Deus se revela a cada um de nós, mesmo na nossa limitação, mas Ele nos permite crescer na compreensão da sua verdade. Veja como Moisés compreende a sua condição. No versículo 9, ele diz assim, versículo 9 e 10: todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Tiago se utiliza um pouco desse texto no versículo 14 do capítulo 4, na carta de Tiago. Ele diz assim: o homem é como um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. E aí você começa a pensar, o vapor é um sopro, né, de água quente, e você observa ele por um tempo e depois de um tempo ele acaba. Você não consegue mais ver. E a compreensão que ele está tendo é exatamente de como Deus formou o homem. Bom, se você conhece os primeiros livros da Bíblia, eles foram escritos por Moisés. E talvez ele estivesse se lembrando daquele relato quando Deus soprou nas narinas do homem. E ele fala dessa brevidade. Uma brevidade que alcança cerca aí de 70 anos, ou 80 anos, nos nossos dias. Na época deles, viveram um pouco mais. Mas esta condição nos fala como Deus é grandioso na nossa limitação. E Ele nos permite crescer à medida que nós nos aproximamos dEle. A sua eternidade diante da nossa brevidade
é algo impressionante à medida que Deus nos permite conhecer cada aspecto do seu caráter dentro da nossa brevidade. É como se você quisesse colocar algo maior do que um recipiente dentro de uma coisa em que ele não cabe. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós precisamos nos aproximar do Senhor e buscar cada dia mais amadurecer em certas questões. Falando a respeito do estagiário, no começo ele começa a fazer algumas coisas erradas, né? E aí ele vai crescendo, e ele vai amadurecendo, e aí ele se efetiva, né, na empresa. Depois de um certo tempo, em que ele já está seguro da sua condição, já sabe o que está fazendo, não são mais tolerados erros de estagiário. Paulo diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas depois que eu me tornei homem, deixei as coisas de menino. O que ele está nos ensinando é que nós não somos mais aqueles estagiários do começo, que nos convertemos, que acabamos de conhecer a Jesus. Não há mais tolerância para erros do principiante. Não há mais espaço para colocar em dúvida aquilo que nós já amadurecemos na nossa fé. Não há mais por que nós colocarmos diante de nós dúvida a respeito da verdade que nós já experimentamos a respeito de Deus. A carta aos Hebreus nos ensina a respeito disso, que nós, quando conhecemos o Evangelho, é mais difícil uma pessoa que conheceu e deixou do que uma pessoa que nunca ouviu falar. É como se você experimentasse tudo aquilo que tem de melhor a respeito de Deus e fizesse exatamente o oposto do que é a resposta esperada. Receber com alegria, e nós então passamos a negar aquilo que acreditamos. Por quê? Porque confiamos na nossa limitação, na nossa brevidade como seres humanos. Nós não consideramos a eternidade de Deus. E quando as pessoas começaram a ter uma compreensão cada vez mais limitada a respeito do que Jesus era, Jesus apresenta a eles algo muito especial. Jesus ressuscita uma pessoa dos mortos. Olha só, irmãos, para que nós pudéssemos ter a compreensão do que Ele estava fazendo e queria fazer na nossa vida. Jesus, em seguida, nos apresenta o que Deus tinha reservado para cada um de nós na eternidade, sendo Ele mesmo ressuscitado e se tornando aquele que venceu a morte, aquele que não está preso ao tempo, que não está preso ao espaço, mas que para Deus tudo é a mesma coisa, passado, presente e futuro. Versículo 4 diz assim: 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Ou seja, irmãos, diante da nossa limitação de compreensão a respeito de Deus, Deus apresenta algo muito maior do que nós somos capazes. Vejam o quanto o sopro de Deus é capaz de permanecer na nossa vida. Deus deu um sopro no homem e ele viveu muitos anos. Uma média aí de 70 a 80 anos, se nós formos considerar. O sopro divino é muito maior do que o sopro que nós somos capazes. Irmãos, você não sabe como é difícil você fazer um exercício de respiração para cantar. A Edna tentando me passar algumas tarefas lá, quando eu fui entrar no coral. Irmãos, mas era difícil a gente treinar a respiração para fazer o fôlego durar mais tempo. O nosso sopro é assim, é como uma coisa que começa e rapidamente ele termina. Mas o sopro de Deus nos dá o privilégio de viver uma vida inteira. Esse sopro, limitado ao tempo que Deus determinou para cada um de nós, torna-se muito maior à medida que nós compreendemos mais a eternidade de Deus. E a eternidade de Deus não pode
ser compreendida a não ser a partir de algumas coisas como o amor e o perdão. Quando nós falamos a respeito de Deus e buscamos conhecer a Ele, nós compreendemos que Deus é amor. Deus não tem amor. Nós sim, precisamos exercitar, especialmente os homens, né? Isso é um pouco mais natural para as mulheres. Mas quando se trata de Deus, Deus é a essência do próprio amor. E Ele nos revela isso exatamente nesta divisão de eternidade a eternidade. Ou seja, a eternidade, o começo da obra de Deus em Cristo Jesus, no momento da sua morte e ressurreição, para trás é uma medida eterna e para frente outra medida de eternidade. Mas Cristo nos oferece a compreensão a respeito desta eternidade pela obra do amor de Deus, que não pode ser compreendida a não ser pela própria presença de Deus. E como isso acontece, irmãos? Será que nós somos capazes de conhecer a Deus nesta vida apenas? Será que nós somos capazes de, por mais que nos dedicarmos à verdade da palavra de Deus, a estudarmos e nos aproximarmos de Deus, buscando a direção do seu Espírito Santo, será que nós somos capazes de compreender Deus na sua plenitude? Não, irmãos. Jesus está dizendo: eu queria falar muito mais para vocês, mas eu tenho muito mais reservado para vocês na eternidade. O amor de Deus e a glória de Deus vai ser revelado para cada um de nós na eternidade. Essa é a nossa esperança, irmãos. E nós podemos ir até o limite do conhecimento que podemos ter de Deus, sendo Deus o dono de todo esse conhecimento. E nós podemos buscar conhecer pela sua obra mais a respeito de Deus e nos aproximar como Moisés esteve ali dia a dia na sua presença. E por mais que fosse pequeno aquele tempo, Moisés, quando saiu de lá, o seu rosto resplandecia, as pessoas não conseguiam olhar para ele, porque ele refletia a glória de Deus. O conhecimento de Deus faz isso na nossa vida, irmãos. Ele nos traz a compreensão da verdade de Deus e as pessoas olham para você, mas isso vai ser um incômodo para elas. Um incômodo à medida que nós professamos a verdade para as pessoas, à medida que nós não nos limitamos a guardar aquilo, porque não queremos ofender as pessoas, não queremos nos indispor com as pessoas. E nós deixamos de falar a verdade porque a pessoa não vai gostar, porque a pessoa vai virar a cara para você. E hoje em dia, irmãos, aqueles que falam a verdade começam a ser aqueles que semeiam a discórdia. Hoje estamos vivendo um tempo em que os cristãos que falam a verdade são aqueles que causam inconvenientes, são aqueles que causam transtorno, são aqueles que tiram as pessoas da zona de conforto, que são como uma luz, um foco de luz no olho de alguém que acabou de acordar. É algo desagradável, mas que precisa ser feito, porque a verdade de Deus está diante de nós para que nós possamos refleti-la e revelá-la ao mundo, ainda que isso seja desagradável para as pessoas. Mesmo que isso nos cause inconveniente, às vezes diante da igreja, dentro da igreja ou no ambiente em que você está com a sua família, seus amigos, no seu trabalho, você deixa de falar a verdade, você deixa de mostrar um bom testemunho para que as pessoas não olhem para você torto. Nós deixamos até de mostrar para as pessoas que somos cristãos, porque hoje as pessoas estão olhando para os cristãos de maneira diferente, como se fossem pessoas que têm razão em tudo. É isso que se ouve falar dos evangélicos. Os evangélicos querem ter razão em tudo, ser certos em tudo que falam, e só eles estão certos. É isso que a gente escuta. Na verdade, irmãos, nós falamos muito mais com o nosso testemunho do que com as nossas palavras. Muitas vezes nós deixamos de ganhar a atenção das pessoas, o compromisso das pessoas com a verdade, porque falamos uma coisa e fazemos outra. É isso que os fariseus faziam na época de Jesus.
Mas o que Deus está dizendo para nós é para agir como Moisés estava agindo, mostrando na sua, vamos usar a expressão, dando a cara a tapa, mostrando a verdade para as pessoas, mesmo que isso seja desagradável, que isso seja inconveniente. As pessoas olharam para Moisés e falaram: cobra esse rosto aí, porque não dá para a gente olhar para você. Quando você fala a verdade, as pessoas não vão te agradecer. As pessoas que querem fazer as coisas erradas, que querem continuar sem seguir regras, elas vão dizer que você está sendo o problema, o inconveniente, o desagradável. É isso que nós vamos ser para as pessoas. Mas Deus está dizendo, irmãos, para nós, que nós precisamos conhecê-lo e buscá-lo cada vez mais, mostrando ao mundo o amor por meio das nossas ações. Jesus não falou nada sem provar isso com as suas ações. Ele mesmo deu a sua vida por cada um de nós. Ele amou os seus discípulos até o fim. E Ele ama cada um de nós. E é a partir desse amor que nós podemos compreender um pouco mais a respeito da eternidade de Deus, do quanto Deus é grandioso e magnífico em sua eternidade. Apesar de sermos breves, irmãos, apesar da nossa vida passar como um sopro, nós precisamos aprender a contar cada um desses dias na presença de Deus. É o que o Salmo 90, versículo 12, o Salmo que nós lemos, versículo 12, nos está ensinando. Ele diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Agora, como fazemos isso, irmãos? Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 11, a orar pelo pão nosso de cada dia. E nós estamos vivendo um tempo de ansiedade, onde a ansiedade se tornou um mal que assola as pessoas à medida em que elas começam a antecipar coisas que estão reservadas para o seu próprio tempo. Jesus nos ensina no Sermão do Monte que, por mais que nós nos preocupemos, não podemos acrescentar uma hora que seja a nossa vida. Não podemos acrescentar nem um só dia, nem um só minuto. Ou seja, nós começamos a pensar na nossa vida como algo que está debaixo do nosso controle, quando deixamos de olhar a eternidade de Deus, quando deixamos de contemplar a grandeza de Deus. E como nós fazemos isso, irmãos? Quando nós deixamos que a ansiedade tome conta do nosso coração, deixamos de confiar em Deus, deixamos de crer na sua palavra, nas suas promessas, e que Ele tem nos sustentado cada dia. Ele diz o seguinte: ensina-nos a contar cada dia. E hoje a gente está vivendo um tempo em que contamos meses, contamos anos, contamos uma dimensão muito maior do que um dia. Nós nos preocupamos com os problemas de amanhã. Uma coisa é você planejar e se organizar. A tarefa de organização e planejamento também faz parte do dia de hoje. Mas o que você não pode é fazer com que isso se torne uma preocupação ao ponto de você deixar de fazer aquilo que precisa ser feito hoje. Nós nos ocupamos muito mais nos preocupando do que realmente fazendo algo para que as coisas aconteçam. Jesus disse: cada dia já tem algo reservado para ele. Basta cada dia o seu próprio mal. Então nós não podemos, irmãos, dentro da nossa brevidade, colocar uma dimensão de eternidade. Sabe quando nós fazemos isso, irmãos? Quando nós muitas vezes fazemos algo de errado e pedimos perdão a Deus. Deus nos perdoa, irmãos, quando nós nos arrependemos, sim. Mas por que nós não acreditamos que Deus nos perdoou algumas vezes? Porque às vezes nós temos a sensação de que Deus não nos concedeu aquele perdão. Nós não temos a capacidade de esquecer as coisas.
Mas Deus tem essa capacidade. E quando nós pedimos perdão por algo que fazemos de errado, Deus apaga. Deus lança nas profundezas do mar. E Ele não vai se lembrar mais daquilo. Mas nós fazemos questão de lembrar, de trazer de volta. Trazer de volta. Lá em Lamentações capítulo 3, nós somos estimulados a lembrar daquilo que nos traz esperança. Não podemos nos lembrar daquilo que Deus já apagou da nossa vida. E nós temos a oportunidade de prosseguir no conhecimento a respeito de Deus, mas nós damos lugar a essas coisas do passado na nossa mente, e nós permitimos que elas nos consumam, e nós não estamos mais só preocupados com o futuro, com algo que vai vir ainda. Nós estamos preocupados com o que passou ainda, que nós não podemos nos perdoar, nós não fomos capazes de nos perdoar. Deus já perdoou você, e você ergueu um tribunal acima do de Deus, e você não foi capaz de se perdoar pelo que você já fez, e Deus já apagou, Jesus Cristo já pagou o preço, e você não foi capaz de perdoar a si mesmo. O seu tribunal não é maior do que o de Deus, irmãos. Nós precisamos olhar para a dimensão do que Deus é, de eternidade. Ele é o Deus do presente, mas Ele também é o Deus do passado, do futuro. Algumas expressões dizem que Deus, na Bíblia nós lemos, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso nos mostra que Deus é o mesmo diante de toda a história humana, de todas as pessoas que já existiram. Deus não muda, e Deus é o mesmo Deus, eterno, amoroso, perdoador, e que nos tem ensinado cada dia a respeito da sua vontade, da sua verdade, e que Ele quer nos dar uma porção todos os dias para que nós possamos ser satisfeitos na nossa limitação. Quanta coisa Deus gostaria de contar. Sabe aquela história que você quer contar para uma criança e ele não vai entender? Deus tem tanta coisa para revelar a você, meu querido, mas Ele quer que você amadureça. Quando Jacó estava ali no seu encontro com Deus, nós entendemos que parece que Deus não queria abençoá-lo. Ele estava pedindo: me abençoe, me abençoe. E Deus estava falando assim para ele: eu quero te abençoar, mas você precisa mudar algumas posturas na sua vida. E Ele faz isso de uma maneira especial na vida de Jacó. E Ele muda o nome dele para Israel, um nome que significava enganador. Deus o transformou em um príncipe. E Deus está querendo fazer esta mudança na nossa vida, irmãos. Uma mudança a respeito da compreensão do seu caráter e da sua eternidade. Que Deus é soberano sobre todas as coisas. E que Deus é o mesmo Deus que cuidou de cada situação no passado. Ele é de eternidade a eternidade. Por isso nós não precisamos ter ansiedade. Nós não precisamos mais ter culpa pelo passado. Jesus acabou com essa separação que havia entre nós e Deus. Jesus rasgou o véu que fazia a separação entre o Santo dos Santos e o lugar santíssimo. Jesus fez esta aproximação da nossa vida para com Deus e nos permitiu compreender a eternidade de Deus dentro da nossa brevidade e pequenez. À medida que nós compreendemos quem nós somos, irmãos, e nós nos aproximamos de Deus, Deus se revela de maneira que nós possamos absorver cada dia, como um pão diário, em que você absorve cada dia uma porção
da verdade de Deus. E é por isso que todos os dias nós precisamos estimular uns aos outros e a nós mesmos a buscar uma porção da palavra de Deus, a não negligenciar. Quantas vezes a gente deixa de falar, meditar na palavra de Deus, deixamos de ler, deixamos de orar, e isso é uma porção diária que nos permite crescer. Deus quer nos abençoar com tantas coisas, irmãos, tantas coisas espirituais, tantas maravilhas, e nós não damos a oportunidade para que isso aconteça, porque nós não crescemos espiritualmente, nós estamos estacionados na nossa condição e ficamos acomodados no conhecimento a respeito de Deus, porque nós somos limitados. Mas eu quero dizer para você que Jesus falou o seguinte: nós faremos obras maiores do que Ele. Sabe o que isso significa, irmão? Jesus, sendo 100% homem e 100% Deus, poderia fazer qualquer coisa. E nós, limitados como somos como um vaso imperfeito e quebrado, que Deus usa mesmo assim para fazer uma obra perfeita e magnífica através de nós. É como você usar um machado cego para cortar uma árvore. É isso que nós somos. E Deus ainda assim usa aquilo de maneira maravilhosa. O que acontece quando você usa um machado cego? Você tem que botar mais força, não é? Não é isso? A palavra de Deus nos ensina que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ou seja, a força que é impressa naquele machado cego que corta a árvore se torna muito maior do que se ele fosse amolado. Ou seja, nós, breves, imperfeitos como somos, Deus quer mostrar uma obra perfeita, um conhecimento a respeito dele mesmo que nos permite revelar ao mundo quem Deus é, dentro da nossa brevidade, e fazer algo muito especial na vida das pessoas, que é mostrar um bom testemunho a respeito de Jesus e a sua obra na nossa vida. Que Deus nos abençoe, irmãos, e possa nos fazer crescer cada dia na sua palavra e buscá-lo todos os dias, para que nós possamos alcançar a sabedoria do alto, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós somos gratos pela Tua presença, ó Deus, pela Tua revelação às nossas vidas através da Tua palavra, pela iluminação do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos cada dia nos aproximar da Tua verdade, Senhor, e conhecer mais o Senhor, ó Deus, e saber mais a respeito daquilo que o Senhor quer nos mostrar. O Senhor tem tantas coisas para nos abençoar, ó Deus, tantas bênçãos espirituais, mas nós precisamos amadurecer e crescer em certas questões. Nos ajuda, Pai, a permanecer firmes, ó Deus, a continuar Te buscando, a não esmorecer, Senhor, a buscar a Tua verdade todos os dias e colocá-la em prática em nossa vida. Que mesmo dentro da nossa limitação, da nossa brevidade, nós possamos experimentar a eternidade que o Senhor tem a nos oferecer, algo muito maior do que nós somos capazes de compreender, ó Deus. O Senhor é muito maior do que cada um de nós, mas o Senhor quer se revelar na eternidade, ó Deus, uma eternidade que começou lá no princípio e ela se prolonga até o final, e além disso, ó Deus, porque o Senhor não está preso ao tempo, o Senhor não está limitado ao espaço, o Senhor quer nos oferecer a eternidade. E essa é a nossa esperança, Deus, habitar com o Senhor, e que Jesus cresça cada dia em nós, ó Deus, assim como Ele falou, tem tantas coisas que eu quero mostrar para vocês, mas nós precisamos amadurecer e crescer, para que o Senhor cresça em cada um de nós, em nome de Jesus, amém, Deus.